Vamos tratar de mecânica das estruturas com relação à deformação em vigas no princípio dos trabalhos virtuais. Ou seja, quando tratamos do deslocamento em estruturas, e para que serve esse tipo de estudo? Deslocamento em estruturas é um dos principais parâmetros que balizam o estado limite de serviço das estruturas. Então, dependendo da magnitude de deslocamento de determinada estrutura, nós sabemos que tipo de comportamento estrutural ela tem, tanto quanto ao material que a compõe, a peça estrutural, tanto quanto o desempenho que ele terá a longo prazo e também na habitação, ou seja, na utilização desta estrutura. E nos vídeos anteriores, quando abordado a questão de deslocamentos e rotação com relação ao método da dupla integral, a gente tinha uma forma bastante analítica, né, de cálculos também, empregando derivada e integral para encontrar, então, a deflexão ou a deformação ou a flecha, né, uma unidade, então, linear de medida, ou seja, milímetro, decímetro, centímetro, enfim, né, uma medida, então, linear, ou, da mesma forma, a rotação desta estrutura em algum ponto que se quer saber a deformação, né? Ou a rotação. Então, nos vídeos anteriores foi abordado isso, e agora nós tratamos, então, do princípio dos trabalhos virtuais. O que significa isso? Significa que, da mesma forma que antes, nós temos no deslocamento da estrutura uma variável. Essa variável, então, de deslocamento, de deflexão ou de flecha, ambos são sinônimos, essas três nomenclaturas, né? Ela é representada, então, pela letra grega minúscula delta. E também pode ser aí representado como alfa, ou seja, como beta, ou seja, como alfa, desculpa, que como o ângulo de rotação. Então, nós podemos ter, para tratar do deslocamento de uma estrutura, ele sendo tratado com uma medida linear, ou seja, em termos de delta, ou também como uma medida de rotação. Então, nós também temos essa forma de medir aí a deformação da estrutura. Em termos do princípio dos trabalhos virtuais, não entrando na concepção analítica, na dedução da onde se chega então a esta equação, mas o princípio basicamente é o seguinte: nós temos dois tipos de estado considerados na estrutura, ou seja, o estado de carregamento, ou melhor, o estado de deformação e o estado de carregamento. Por que eu tive essa confusão de carregamento e deformação? Já explico para vocês. O estado de deformação considera o carregamento ocorrente na estrutura, ou seja, um determinado exercício ou na vida real, considerando as cargas componentes ali do carregamento da edificação, este é o estado de deformação, ou seja, é o estado aqui que nós temos tanto de normal, cortante, momento e torção, como sem a barra em cima, pois a barra representa o estado do trabalho virtual, ou seja, o estado de carregamento. Então, quer dizer que nós fazemos um carregamento virtual no ponto aonde nós queremos encontrar a deflexão, a deformação, deslocamento, e desta forma a gente vai fazer essa integral ao longo do elemento e nós vamos encontrar qual é a magnitude aí do deslocamento da estrutura. Se ficou um pouco confuso agora, nesse momento, logo na sequência nós aplicaremos aí em 3 exemplos de um mesmo exercício, de uma viga plana, tá? Bom, mas nós temos que entender também, e aí é muito importante em termos de entendimento de engenharia, que o deslocamento, a deflexão, a flecha, ou seja, o delta entre os meus quesitos aí de parâmetros, né, estruturais, de análise estrutural,
nós temos que ele é dependente de todos os esforços que se tem na estrutura. Ou seja, o esforço normal, o cortante, o momento, a torção, todos eles em conjunto estarão contribuindo, uns mais, outros menos, para o deslocamento da estrutura. E aí vem uma questão muito importante também. Nós temos, então, sempre a concepção do esforço atuante, ou seja, normal, cortante, momento e torção, que é inversamente proporcional, ou seja, o deslocamento é função direta do carregamento, do esforço atuante, e é também inversamente proporcional à rigidez. Então, a rigidez é o denominador dessas frações aqui nas integrais. Ou seja, E vezes A, junto ao esforço normal, é a parcela de rigidez. Ou seja, quanto maior a minha rigidez, menor eu tenho da minha deflexão, pois é o denominador aqui da minha equação. Tá? Ou seja, a rigidez, a deflexão é inversamente proporcional à rigidez. Quanto maior a rigidez, menor deflexão, e vice-versa. Bom, então entendido que nos denominadores aqui, independente da natureza do esforço, normal, cortante, momento ou torção, nós temos ali a rigidez agindo de forma a diminuir o deslocamento. Tá? Bom, mais dos demais esforços, então, nós temos normal, a parcela dele aqui, a parcela de cortante também, momento e torção. Bom, a partir daí, o que nós temos é que numa estrutura 2D, por exemplo, não se tratando de grelhas, como a gente viu em vídeos anteriores, o esforço de torção com relação ao torque, que foi visto então em vídeos anteriores, ele é desprezível, ele é, na verdade, nulo quando se trata de estruturas 2D. Então já sabemos que essa parte aqui final, essa parcela relativa ao torque, a torção do elemento, em estruturas planas, ela é nula. Outro ponto muito importante é que as demais parcelas, normal, cortante e momento, nós vamos perceber que normal e cortante são muito... os valores obtidos são desprezíveis. Ou seja, eu fazer o cálculo envolvendo esforço normal e esforço cortante, em termos da magnitude do valor final que se obtém de deslocamento da estrutura, de deflexão, de flecha, ele é irrisório. Ou seja, pode ser desconsiderado a parcela do esforço normal e do esforço cortante quando se trata de uma estrutura plana, uma viga ou um pórtico. Bom, então, dessas 4 parcelas de tensões de esforços, nós vamos ficar, então, somente com a parcela aí do momento fletor. E se vocês forem verificar, na parte de resistência dos materiais, em alguns outros vídeos que tem aqui no canal, quando se trata da flexão pura com relação ao raio de curvatura, é exatamente esse raio de curvatura que a gente acaba tendo na estrutura a parte do deslocamento e da rotação. Então, aplicando a resistência dos materiais na nossa deformação, no nosso deslocamento da estrutura, a gente sabe que esforços de momento geram rotação e deslocamento, que é o que a gente está calculando aqui. Então, essa parcela toda das integrais, nós somente vamos considerar a integral ao longo do elemento, do momento virtual, das equações de momento virtual, vezes o momento da estrutura já com o carregamento original dela, né, dividido pela rigidez dela. Ou seja, a integral de L ds dessa equação
de momento dividido pela rigidez. Então, nós temos o deslocamento integral no comprimento L ao longo do elemento, né? E aqui nós temos, então, momento gerado por uma carga fictícia ou virtual, que é o que eu comentei. Então, imagine assim, se nós vamos ter que arbitrar uma carga, ou seja, uma carga fictícia, uma carga que seja virtual mesmo, nós vamos arbitrar, por comodidade, unitariamente 1. O momento gerado pelo carregamento real, então o que eu comentei com vocês, nós vamos ter então o carregamento da estrutura, da composição das cargas que atuam nela, e isso será o momento, a magnitude de momento gerado por esse carregamento. Modo de elasticidade e momento de inércia, que representam então a rigidez do elemento. Se ficou um pouco confuso, aplicaremos agora neste caso desta viga plana aí biapoiada. Biapoiada, porém, nós temos uma extensão dela de 5 metros e nós temos então o ponto A e B, os apoios, e eles não estão nas extremidades, está deslocado de tal forma que nós temos 1 metro no lado direito, então, dessa viga, que está, então, aí em balanço, com uma borda livre. Se nós temos essa concepção, o que nós imaginamos, olhando a estrutura, e também muito importante para fins de cálculo de fachada, sacada e tudo mais, é o deslocamento no ponto C, sendo que o ponto C ele é, então, na extremidade à direita, lá na borda livre da estrutura, já com o carregamento aqui considerado. Bom, com o carregamento sendo considerado, a gente sabe que daquela distribuição de 20 kN por metro, a gente tem, então, por convenção, né, a distribuição sendo um vetor unitário no meio do vão, de 80 metros aqui, pois era 4 metros de 20 kN por metro de carga distribuída, né? Da mesma forma que tinha 1 metro aqui, vezes 20, tem o unitário no meio do vão também, de 20 kN. Então, dessa forma, a gente tem o carregamento da estrutura, que na vida real pode ser pela composição de cargas de um projeto estrutural. Bom, mas baseado nisso, como nós temos uma condição de equilíbrio, salvo dito ao contrário, nós temos então que verificar quais as reações de apoio desta estrutura. Afinal, a condição está e é em equilíbrio. Então, precisamos calcular aí o VA e o VB. Para isso, nós entramos numa parcela que eu comentei antes, que é chamado estado de deformação da minha estrutura. Então, pelo carregamento já obtido do enunciado, o que nós temos é a deformação que se tem dessa estrutura, o estado de deformação, pois nós também teremos um cálculo do estado de carregamento de uma carga fictícia, que é uma segunda etapa deste exercício. Do estado de deformação, então, a primeira etapa é obter o equilíbrio. O equilíbrio se dá, então, com a obtenção das reações em A e em B. Sabendo que horizontal não temos nada, o HB é igual a zero, logo nós só temos VA e VB, que a gente consegue obter as duas variáveis aí, né, pelo somatório de momentos, tanto no ponto A quanto no ponto B. Então, nós obtemos ali VA e VB, e depois, como nós temos que, na equação da deformação, encontrar as equações de momento, nós temos então que considerar para essa condição as equações de momento da minha estrutura. Para isso, verificando essa estrutura aqui, nós temos que segmentar ela em 2 trechos, pois nós temos uma condição homogênea que é iniciada no ponto A até antes do ponto B, logo antes do ponto B, e nós temos também logo depois do ponto B até o final, ou no sentido contrário, quando nós temos considerando do ponto C até logo aqui depois do ponto B. Então, nós temos trecho 1 definido e trecho 2 definido. E dessa forma, a gente obtém, então, as equações
de momento para ambos os trechos. Então, nós temos momento no lado 1, considerando, então, o equilíbrio no ponto A, então, né, nós temos, ou melhor, ao longo, partindo do ponto A, né, em X aqui, o que nós temos? O momento, aqui representado ao lado direito, onde foi seccionado a seção, ou seja, mais pela convenção de Grinter, mostrada aqui em cima, né? E aí nós temos o 37,5, considerando um ponto qualquer ao longo do trecho 1, ele tem uma tendência de momento sentido horário. Se é sentido horário, é negativo. E ele é, então, menos 37,5 vezes x, pois o ponto estará ao longo de A até antes de B. Então, aqui varia linearmente vezes x. Mais 20x, que é, então, essa variação, dividido por vezes x dividido por 2, que é a carga distribuída no meio do vão. Desta forma, nós temos a equação de momento de x no meu trecho arbitrado ou considerado como 1. Da mesma forma que a gente faz aqui no trecho considerado como 2. Só que agora foi considerado o x partindo da direita para a esquerda. De tal forma que o momento logo aqui antes do ponto B, vendo da direita para a esquerda, nós temos o sentido horário, logo ele é negativo. E também o 20 vezes x vezes o x dividido por 2, que é a carga distribuída no meio do vão considerado, também negativo. Bom, se ambos são negativos, o momento aqui também é menos 10x ao quadrado. Ok? Bom, de tal forma que obtivemos dessa forma as equações de momento no estado de deformação, considerando aquele carregamento original da estrutura, nós temos as duas equações de momento. Naquele caso anterior, nós verificamos que essa equação de momento, que são duas nesse caso, nós obtivemos. Agora temos que encontrar essa tal equação de momento gerado por uma carga fictícia ou uma carga virtual. Como a gente considera isto? A gente vai considerar uma carga virtual no ponto aonde nós queremos encontrar o deslocamento. Então, se queremos encontrar o deslocamento no ponto C, é lá que eu vou encontrar o meu deslocamento. Para isso, no estado de carregamento da minha carga fictícia, eu vou colocar aqui uma unidade, uma carga unitária, que por comodidade considera-se 1, e eu vou ter então a minha carga no ponto C, aonde eu quero obter o deslocamento. A partir daí, toda a sistemática de cálculo é igual ao que foi feito até o momento no estado de deformação. Ou seja, considerando a carga nesse ponto, encontramos VA e VB pelas equações de equilíbrio, considerando aqui a convenção de Grinter, tudo conforme foi feito anteriormente. Num segundo momento, também como feito anteriormente, separamos os trechos entre A até B e de C até B também, trecho 1 e trecho 2, e vamos obter as equações de momento da mesma forma. De tal forma que o momento em x no meu trecho 1 é o quê? É mais momento mais 0,25x, pois eu somente tenho o 0,25 agindo aqui no sentido anti-horário, conforme a convenção de Grinter, vezes x, que é a variação ao longo do elemento. Considerando este outro trecho aqui, nós temos o que? O momento, que é negativo, e nós temos aqui a relação aqui também negativa, quando se considera a variação aqui de P vezes o ponto que a gente quer em x, ou seja, 1 vezes x. Negativo, pois também tem a rotação no sentido contrário. Ou seja,
temos o momento virtual de x no trecho 2 igual a menos x. Bom, então nós obtivemos momento no estado de deformação, no primeiro caso, e no estado de carregamento, neste segundo caso. E agora, nós vamos aplicar, então, aquela equação da integral para encontrar o delta minúsculo, ou seja, a deformação linear. O EI, a rigidez, como ela é constante, eu posso passar para fora da minha integral essa minha variável, o inverso da rigidez. Então, eu coloco essa constante para fora da integral e no restante eu faço ali o simples cálculo de derivada integral, cálculo, então, diferencial. Desta forma, nós temos a equação de antes, que era obtida do estado de deformação, e o estado de carregamento, um vezes o outro, tanto no trecho 1 quanto no trecho 2, variando de 0 até 4 e também variando de 0 até 1, pois eu considerei a extremidade e vim até o final de 1 metro aqui, que era no ponto B. Bom, então o que a gente tem é a equação da multiplicação entre estas duas parcelas de momento, né? Nós temos então aqui o resultado aqui dessas multiplicações e aí nós resolvemos então ao longo aqui dos 4 metros e ao longo do metro final, por exemplo. Então o que nós vamos ter é, fazendo o cálculo aqui da integral, 2,5x ao cubo, o que a gente faz é 2,5x na quarta dividido por 4. Para resolver, então, a integral e depois considerar, então, ao longo de 0 até 4. Ou seja, substituindo o x, aqui nesse caso, por 4 e aqui por 1. Bom, então, no final das contas, o que nós temos é que a nossa variação, o nosso delta, a nossa deformação no ponto C, ela se dá em 0,0058 metro. Mas como que eu faço? Como que eu obtive isso, por exemplo? Eu posso ter um valor de 1 dividido por EI arbitrado, um valor de rigidez qualquer, ou seja, nesse caso, se não me engano, utilizado 6.500, como era utilizado já anteriormente. Vocês podem utilizar qualquer valor de rigidez, por exemplo, mas o que é importante é que a gente encontre, então, aqui o valor aqui final da deformação, do deslocamento. Então, considerando que a rigidez, conforme os outros exercícios, EI é igual a 6.500, por exemplo, e aí pode ser um valor qualquer, arbitrado, pois é uma constante a rigidez, a gente tem, então, um valor desta deflexão de 5,8 milímetros. Na literatura, em muitos casos, vocês vão encontrar como resultado final menos 37,6067, este resultado aqui, dividido por EI. Isso também é um resultado aceitável, pois mostra qual é a relação das tensões, das solicitações que teve de momento fletor, dividido pela rigidez da peça. Mas para a gente ter valores mais palpáveis, o que eu sugiro é que a gente considere 6.500 como sendo E vezes I. Então, no resultado, no equacionamento, na resolução do exercício, é só colocar uma observação colocando EI igual 6.500. E aí nós obtivemos, então, um valor mais palpável, entendendo que essa estrutura, neste carregamento, vai ter uma deformação linear, um deslocamento no ponto C, de 5,8 milímetros. E aí tem um detalhe muito importante nisso também. Se for perceber, o valor de ΔC ele é menos 0,0058 metros. Esse é o valor obtido no resultado.
e aí foi considerado como sendo 0,58 centímetros ou ainda 5,8 milímetros, para ter uma unidade então melhor de representação. Mas e esse sinal? O que foi feito com ele? Ele, na verdade, representa e ele é orientativo daquela carga virtual aplicada. Ou seja, anteriormente, quando se colocou P igual a 1, conforme mostrado aqui na tela, se percebe que o sentido do vetor é de cima para baixo. Quando o resultado final dá negativo, menos 0,058, quer dizer que o ponto C, ao invés de estar conforme a carga virtual de cima para baixo, na verdade o ponto teve de baixo para cima. Então o deslocamento de C se deu do ponto onde ele está para cima 5,8 milímetros. E é bastante perceptível isso quando se imagina a deformação dessa estrutura, pois há uma flecha no meio do vão de 4 metros e a tendência aqui, então, do ponto C é de subir. A tendência é de subir e também foi confirmado pelo cálculo abaixo, onde mostra, então, que o ponto C subiu do nível que ele estava para cima 5,8 milímetros. Por que ocorreu isso? Porque da carga virtual que se tinha, que era mostrado de cima para baixo, o valor final na equação deu negativo. Então, quer dizer que aquele sentido do carregamento virtual, na verdade, é contrário. Então, quer dizer que o ponto subiu em torno quase 6 milímetros. Mas ainda, nós estávamos tratando antes, lá no início do vídeo, que a deflexão também pode ser tratado em termos de ângulo. E aí, como que a gente faz nessa seara dos trabalhos virtuais, do princípio dos trabalhos virtuais? Em vez de termos um carregamento linear, pois nós queremos ter, então, uma medida linear final, nós vamos aplicar um momento aplicado no ponto que a gente quer encontrar qual é esse ângulo da deflexão, ou seja, a rotação naquele ponto. De tal forma que a sistemática toda daqui para frente é igual. Ou seja, primeiro, equação das reações, equações de equilíbrio, pois a estrutura está em equilíbrio, a estrutura está estática. De tal forma, encontramos a equação de momento no primeiro segmento aqui, de 0 até 4, e no segundo segmento aqui, nós também encontramos a equação virtual. Encontrando a equação virtual, na mesma sistemática, a gente coloca lá na equação que antes era delta, agora se tornou aqui o alfa. Ou seja, nós temos o ângulo e nós temos aqui a integral de 0 até 4 e de 0 até 1, da mesma forma que antes. A equação aquela do momento do estado de deformação, que era aquele estado já calculado, do M, e do M barra, que é o estado de carregamento virtual, ou seja, o estado de carregamento, quando nós temos a carga unitária, e nesse caso é o momento aplicado, que gerou uma equação que é 0,25x e a outra é 1. Essas duas equações aqui que nós colocamos aqui, então, na parcela de M barra, da mesma forma que anteriormente. Resolvemos também, da mesma forma, antes a multiplicação das duas equações de momento. E, por último, a gente acaba tirando, então, resolvendo a integral. Se é de 0 até 4, a gente considera, então, ali o x igual a 4 e aqui também o x igual a 1. O resultado final, nesta equação integral e diferencial integral, né, nós temos ele em radiano. E aí não se pode esquecer que precisamos, então, fazer a conversão de radiano para ângulo, ou decimal ou sexagesimal. Decimal, quando nós temos 0,823 graus, que representa também
19 minutos 22,75 segundos. Ambos são iguais, representam a mesma coisa, só que um é representativo de ângulo em decimal grau e no outro nada mais é do sexagesimal. Tá? Então, dessa forma, nós sabemos que esse ângulo aqui que nós temos de rotação no ponto C equivale a 19 minutos 22,75 segundos. Então, pelo carregamento que se tem na estrutura, esse ponto que estava originalmente em um local, ele teve uma rotação de 19 minutos 22,75 segundos. Então, é dessa forma que nós trabalhamos com o princípio dos trabalhos virtuais. Ainda, nós temos, então, encontramos no ponto C, deslocamento linear, aplicando uma carga virtual unitária, um vetor aplicado no meu ponto C. Quando eu queria encontrar a deflexão em termos do ângulo de rotação, o que nós fazemos é colocar um momento aplicado. E o que mais nós poderíamos querer? Se nós estamos tratando de estrutura, é importante que a gente saiba qual é a deflexão máxima. E quem nos garante que a deflexão máxima é no ponto C? Não pode ser, talvez, em algum outro ponto ao longo da estrutura? Aí nos vem na mente que um ponto considerável e muito importante de se obter também a deflexão é no meio do vão entre A e B, pois ali também temos uma deflexão bastante significativa. Então, se temos uma deflexão significativa, vamos encontrar qual é essa deflexão no meio aí do vão. Como que a gente faz isso? Pelo princípio dos trabalhos virtuais, basta a gente encontrar o ponto e colocar a carga fictícia, a carga unitária 1, dessa forma que está mostrado aí na tela. Então, no meio do vão, se considera a carga unitária 1, nós temos da mesma forma aqui a segmentação de trecho 1 e trecho 2, e no início aqui também o somatório de momentos em A e momentos em B, pois temos equilíbrio, temos que achar as reações, as nossas reações, tanto no ponto A quanto no ponto B. Nesse caso, a carga está no meio do vão, então a distribuição é simétrica, 0,5 para cada lado. Consideramos aí a seção 0 até 2, temos também a seção 2 até 4 e a seção aqui de final, de 4 até 5 ou de 0 até 1, dependendo do ponto de vista. Então, nós temos aqui, diferente de antes, aí nós temos a consideração aqui de uma seção a mais, que é essa seção aqui intermediária de 2 até 4. Encontramos as equações ali de momento virtual também, e aí nós vamos então utilizar aquelas equações de antes naquelas parcelas que convém. Ou seja, se eu tenho uma equação do meu momento do estado de deformação, o que nós temos aqui, os menos 10x² mais 37,5, que lá no início representava aquele trecho de 0 até 4, agora nós temos ele tanto de 0 até 2, aqui aquela parcela, quanto de 2 até 4. Então, aquela equação inicial, ela vale da mesma forma para essas duas novas parcelas, pois nós temos uma carga unitária no meio do vão. E aí nós consideramos aquela equação de momento para o estado virtual, o carregamento virtual, né, de 0 até 2, de 2 até 4 e no final lá de 0 até 1, da mesma forma que antes, que aqui no caso aqui ficou 0 e vai ser então anulada essa última parcela. De tal forma, então, resolvendo da mesma forma que antes, nós temos o delta em D, então, no meio do vão, que nos representa aqui 8,72 vezes 10 na menos 3 metros. Reparem que agora o sinal está positivo. Por que está positivo? Pois a magnitude do meu deslocamento aqui, ele está
na mesma língua, digamos assim, está no mesmo sentido do que o meu carregamento virtual. Ou seja, aquela minha carga virtual 1 que eu coloquei de cima para baixo é exatamente o sentido também do meu deslocamento, da minha deflexão, da minha flecha. Então, no meu ponto arbitrado como D no meio do vão, ele está descendo 8,72 milímetros. E é dessa forma, então, que nós encontramos tanto a deflexão no ponto C em termos de unidade linear, milímetro, quanto rotação e quanto a deflexão linear também, em unidade milímetro, no meio do vão. E a gente percebe que, para termos de projeto, para verificar a estabilidade estrutural, por exemplo, em disciplinas mais na frente, na engenharia civil, se for o caso, para a questão de estabilidade estrutural, a maior deflexão não é aquela lá no meu ponto da borda livre, mas sim naquele meu ponto ali no meio do vão, no meu entre o ponto A e o ponto B de apoio. Então, pessoal, aqui de forma resumida, então, todo o enunciado e essas três resoluções, mostrando, então, daquela condição inicial, onde nós tínhamos o carregamento, nós temos aqui as equações de momento do estado de deformação, considerando os carregamentos originais da estrutura, e a partir dali, aonde eu quero encontrar a minha deflexão, eu vou colocar uma carga unitária. Essa carga unitária pode ser um vetor ou pode ser um momento aplicado. Se eu quiser encontrar a minha deflexão em milímetro, em unidade linear, ou se eu quiser aqui o ângulo de rotação, eu coloco um momento aplicado. E de tal forma que, para mim encontrar qual é a minha deflexão máxima, eu vou colocar a minha carga unitária em pontos que eu julgue ser aonde eu vou ter maiores deslocamentos. Olhando a estrutura, eu tinha dúvida se o deslocamento maior era aqui nessa extremidade de borda livre, no ponto arbitrado como C, ou se era no ponto D, no meio do vão. E pelo cálculo, se mostrou que o ponto C, o deslocamento se dará para cima com uma magnitude de 5,8 milímetros. No meu ponto D, no meio do vão, o deslocamento se dará para baixo numa magnitude de 8,72 milímetros. Então, pessoal, é esse o resultado, é essa um início com relação ao princípio dos trabalhos virtuais. Curtam o vídeo, comentem sugestões, críticas e nos próximos aí terá mais aprofundado ainda este tema. Um abraço a todos.